Ok, irmãos, vamos partir para a nossa 14ª aula do módulo de análise de João. E nessa matéria nós já temos visto até aqui que o apóstolo João ele divide o seu evangelho em basicamente duas grandes porções. A primeira dela é o chamado livro dos sinais e a segunda é chamada de o livro da glória. E durante toda essa matéria, nós vimos as diferenças, as principais características e temas tratados no livro dos sinais e agora também no livro da glória, ok? Mas uma característica que os dois livros têm em comum é que todos eles foram, essas duas partes do livro de João foram escritas visando aquilo que nós vamos ver hoje, que são os capítulos 18 e 19, ou seja, a narrativa da crucificação. Durante todo o Evangelho de João, João preparou os leitores para este momento. Por exemplo, a partir do capítulo 5, você tinha ali o Senhor Jesus Cristo sendo colocado no banco dos réus. Então João quis demonstrar que Jesus não seria colocado no banco dos réus apenas na sua crucificação, mas ele foi julgado e condenado pelos fariseus e pelas autoridades judaicas durante todo o seu ministério. Em vários momentos no Evangelho de João, o apóstolo João faz questão de afirmar que os judeus queriam prendê-lo para matá-lo, mas ainda não era chegado a sua hora. Então essa referência a esta hora, a este momento do Senhor Jesus Cristo. Também, por todo o Evangelho de João, você tem o Senhor Jesus Cristo fazendo menção ao momento em que ele seria levantado, certo? Então, desde o capítulo 3, versículo 15, versículo 14 e 15, você tem ali menção desse momento de levantamento do Senhor Jesus Cristo, referindo-se à sua crucificação. Também ali no capítulo 12 do Evangelho de João, você tem naquele momento em que Maria, ela unge o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus diz que ela fez isso para o momento da sua morte. E então você tem 4 grandes capítulos, no caso o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, na verdade não o capítulo 13, isso a partir do capítulo 13, 14, 15, 16 e o capítulo 17 incluído, então no caso são 5 grandes capítulos, você tem ali o apóstolo João nos preparando ou mostrando o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para o momento da sua crucificação e para o momento pós-crucificação e ressurreição, ok? Então, todo o Evangelho de João, a partir do capítulo 1, versículo 19, até o final do capítulo 17, ele nos preparava para este momento. Os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João, eles formam o clímax do Evangelho de João, pois no Evangelho de João, o apóstolo João faz questão de ressaltar que a crucificação, ao mesmo tempo que faz parte da humilhação de Jesus, ela é o começo da sua exaltação, como nós vamos ver nessa aula um pouquinho mais para frente, ok? Então, o Evangelho de João, então, ele é escrito para culminar nesses 2 capítulos que nós vamos analisar hoje, ou agora, que é os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João, ok? Então vamos começar a analisar estes 2 textos da Palavra de Deus. Ok, irmãos, então vamos analisar estes 2 capítulos aí, os capítulos 18 e o capítulo 19 do Evangelho de João. Então, visto que agora nós estamos passando dessa partezinha
que é esse discurso de despedida do Senhor Jesus Cristo, agora eu quero com vocês introduzi-los a estes 2 capítulos bem importantes no Evangelho de João. Os capítulos 18 e 19, irmãos, montam uma seção à parte no chamado Livro da Glória, pois ele possui a narrativa da crucificação, ok? Então, lembrando que este Livro da Glória, ele começa ali no capítulo 13, e ele é centrado no processo de glorificação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus prepara os seus discípulos, ele é então levado para a sua crucificação, ressurreição e tem um encontro então final com seus apóstolos. Então por isso que ele é chamado de o Livro da Glória. Mas como a gente também tem visto, dentro dessas grandes sessões há pequenas subseções, como foi o discurso de despedida, e agora a gente está entrando numa segunda subseção do Livro da Glória, que é o chamado, que é a narrativa da crucificação. Como eu disse na introdução dessa aula, todo o Evangelho de João nos preparava para esta narrativa, especialmente os capítulos 13 a 17, ok? Além disso, a narrativa que nós encontramos no Evangelho de João, a narrativa da paixão, ou seja, da crucificação, ela possui a mesma cronologia dos sinópticos, ok? E também recebe uma enorme influência da tradição histórica. O que eu quero dizer com isso? Que na narrativa da crucificação do apóstolo João, você nota uma certa variação do apóstolo João da forma de narrativa que ele deu aos demais textos, visto que é bem possível, é bem provável que os sinais descritos pelo apóstolo João nos demais textos são sinais oriundos, ou ele lembra por meio do seu próprio testemunho visual, visto que o apóstolo João era um dos 12 que andou com Jesus. Porém, na narrativa da crucificação, você nota uma série muito grande de detalhes, ok? Não só uma série de detalhes, como eventos que o apóstolo João não poderia estar ou não estaria presente. Isso demonstra que o apóstolo João, então, na narrativa da crucificação, ele procurou fontes históricas ou seguiu tradições históricas confiáveis a respeito das narrativas em torno da pessoa de Jesus Cristo, ok? Então, isso é importante de ser dito, porque o trabalho do estudante das Escrituras é de harmonizar os textos dos evangelhos com esse texto de João. Porém, no Evangelho de João, algumas ou uma série de informações, elas são adicionadas, ok? Então, no Evangelho de João, você recebe um pouco mais luz a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo. A narrativa da paixão feita por João é a que mais traz elementos de uma testemunha visual. Então, apesar do que eu acabei de dizer, que o apóstolo João também dependeu de testemunhos históricos, mas você nota pela narrativa dele como a sua narrativa depende, e o apóstolo João faz questão de dar indícios de que ele viu aquilo que estava acontecendo, certo? Então, por exemplo, versículo 15 do capítulo 18 diz o seguinte: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Então, como é que João não sabia quem era esse outro discípulo? É claro que ele sabia. E é porque ele não gosta de se nomear no Evangelho. Então, claramente aqui é João e Pedro. Então, ele está dizendo que Simão Pedro e ele seguiam a Jesus. Sendo este discípulo, ou seja, o apóstolo João mesmo, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora. Qual é o interesse de João
de colocar na sua narrativa que ele entrou no pátio com Jesus, porque ele quer que os seus leitores saibam que aquilo que ele vai narrar, ele viu, ele presenciou, ele pôde experimentar visualmente tudo aquilo, muita coisa do que ele vai narrar. Então ele vai estar se colocando aqui como uma testemunha visual dos fatos a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, estas são algumas informações importantes de você entender antes de entrarmos nos capítulos 18 e 19. Então, como a gente tem feito sempre, vamos primeiro entender a estrutura do capítulo 18. Então, em primeiro lugar, você tem aí no capítulo 18, versículos de 1 até o 8, você tem a narrativa da prisão do Senhor Jesus Cristo, certo? Nós já sabemos que nos capítulos de 13 até o 16, na última ceia do Senhor Jesus Cristo, ele anunciou que haveria um traidor e disse que era Judas, e Judas então se retirou para trair a Jesus. Então, no capítulo 18, versículo 1, é dito que o Senhor Jesus saiu com os discípulos e foi para o jardim do Getsêmani. E chegando lá, depois de um tempo que nós sabemos pelos sinópticos, Judas, o traidor, ele chegou com a escolta para prender o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, desde aí do capítulo 18, do 1 até o 8, você tem essa narrativa da prisão do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 12, certo? Na verdade, irmãos, a prisão de Jesus é do 1 até o 11, ok? Não até o 8, é 18 do 1 ao 11, ok? E então, no capítulo 18, a partir do versículo 12 até o 27, você tem aí Jesus, Pedro e Anás, ok? Quem era Anás? Anás era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época. Só que Anás, visto que Anás era muito conceituado e era muito respeitado por meio das autoridades, então Jesus foi levado até Anás. Então os romanos prenderam a Jesus, certo? Soldados judeus prenderam a Jesus e levaram ele até Anás. Só que João então narra o Senhor Jesus Cristo sendo levado até Anás, e então Pedro fica do lado de fora e trai a Jesus, certo? Pedro, ele nega a Jesus. E então João para essa narrativa da negação de Pedro para continuar a narrativa dos eventos dentro do palácio de Anás, onde o Senhor Jesus Cristo estava sendo interrogado, certo? E isso é interessante porque no versículo 20, certo? Versículo 19, você tem ali: o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E então, versículo 22, é dito que um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então o apóstolo João coloca aqui Jesus como sendo alguém que começou a sofrer, mas não abriu mão nem dos seus discípulos, nem da sua doutrina. Veja que o interrogatório foi acerca dos discípulos e da doutrina. E imediatamente o apóstolo João passa a mostrar o contrário disso, que foi o apóstolo Pedro traindo a Jesus ou negando ao Senhor Jesus Cristo, certo? Para um dos servos do sumo sacerdote.
Jesus não negando seus discípulos para o sumo sacerdote e Pedro negando ao seu mestre diante do servo do sumo sacerdote, ok? Agora, a relevância disso nós vamos ver posteriormente. Depois, então, a partir do versículo 28, você tem o primeiro episódio de Jesus perante Pilatos. Então, você vai ter ali pelo menos 2 episódios em que o Senhor Jesus Cristo vai ser colocado perante Pilatos. Porque nós sabemos, por meio dos outros evangelhos, que Jesus foi levado para Pilatos, Pilatos mandou ele ir até Herodes, e Herodes mandou ele de volta para Pilatos, ok? Então Jesus teve 2 episódios diante de Pilatos. Então basicamente é essa cronologia aqui do capítulo 18 do Evangelho de João. Agora, qual a implicação teológica para o livro, para o Evangelho de João, do capítulo 18? Em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo João, ele gosta de ressaltar aqui de quem é a responsabilidade pela morte de Jesus. Isso é um fator muito importante para os leitores primários da época de João. Por quê? Porque os leitores primários, sendo judeus e gentios prosélitos, que não necessariamente eram cristãos, certamente eles tinham acesso a toda a tradição em torno da pessoa de Jesus, mas sendo que eles não eram cristãos, o acesso que eles tinham eram as informações ou as tradições passadas por fariseus e pelos judeus não cristãos. Então Jesus ele era considerado um criminoso. O próprio Joséfo deixa isso explícito no seu livro, certo? Quando diz lá que os judeus crucificaram um homem, um criminoso na Judéia, certo? Os romanos crucificaram um criminoso na Judéia. Então Jesus era considerado ali um criminoso. E se você notar, irmãos, o apóstolo João, ele descreve Pilatos como continuamente querendo libertar o Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 18, versículo 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Então, o que você percebe aqui? O apóstolo João mostra que Pilatos queria se livrar de Jesus, mas os judeus não queriam isso, porque os judeus queriam era matar Jesus. E visto que os judeus não poderiam aplicar a pena capital, a pena de morte, eles queriam que Jesus fosse julgado pelos romanos. Então você nota aqui alguns detalhes. Por exemplo, capítulo 18, versículo 2, é dito ali Judas, o traidor, certo? A partir do versículo 12, Jesus é levado para Anás, certo? E então, Jesus ele é julgado ali por Anás, e Anás o enviou, versículo 24, à presença de Caifás. Então, quando Jesus chega na casa de Caifás, eles então levaram Jesus para Pilatos. Então você nota que Judas entregou Jesus para os judeus, para as autoridades judaicas, e as autoridades judaicas entregaram Jesus para os romanos. Isso é extremamente relevante, irmãos, porque João deseja mostrar que Jesus ele foi morto
por meio de uma traição dos seus discípulos, certo? Mas especialmente por causa de uma trama do judaísmo. E que o judaísmo, o que os judeus, as autoridades judaicas, traíram o seu povo, visto que o povo havia reconhecido Jesus como rei na entrada triunfal e as autoridades judaicas queriam matar a Jesus. Então Jesus não foi morto como criminoso. Jesus foi morto por meio de uma trama das autoridades judaicas para matá-lo, que depois nós saberemos que foi por inveja, ok? Então o principal motivo dos judeus terem matado foi por inveja. Outro tema também, irmãos, é o tema do reinado de Jesus. E isso fica bastante expresso nos versículos 33 a 40. Então o versículo 33 diz: Pilatos, ao entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? E então Jesus respondeu: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Veja, irmãos, aqui a forma de narrativa do apóstolo João desse encontro de Jesus com Pilatos. Você tem aqui o encontro de dois reis. Pilatos, ele era o rei dali da Judéia, da região da Judéia. E Jesus, então, o rei, mas não deste mundo. Então, o que o apóstolo João quer mostrar aqui é o contraste entre Pilatos, Jesus e Barrabás. Ou, no caso aqui, mostrando a relação entre Pilatos, Jesus e Barrabás. Certo? Jesus, ele foi julgado por Pilatos, que era um rei terreno, e foi trocado por Barrabás, que foi um salteador. Agora, por que foi feito isso? Porque Jesus, ele é um rei, mas ele não é um rei nos padrões humanos, pelos critérios humanos, pelas prerrogativas humanas. O reino de Jesus não é deste mundo. E a ideia dessa expressãozinha deste mundo é que a origem do reino de Jesus não é na esfera humana. A origem do reino de Jesus é na esfera divina. Não é que Jesus está dizendo que o reino dele é em outro lugar. Não, o reino dele é no planeta Terra, é na humanidade. Só que ele não surge da humanidade, ele surge do alto. Então, Jesus aqui, durante a narrativa da paixão, ele é colocado como rei em várias vezes. E ele é colocado como rei tanto na sua perspectiva, quanto ele será tratado como rei por Pilatos. Até mesmo Pilatos o considera rei. E isso daqui, irmãos, é um fator interessante. João quer mostrar que Pilatos inocentou Jesus.
e que inclusive Pilatos reconhecia que Jesus era um tipo de rei. Agora, quem não reconhecia isso eram os líderes judaicos, mais uma vez mostrando de quem foi a responsabilidade pela crucificação de Jesus. E então você tem também outra temática importante aqui no capítulo 18, que é a temática da traição de Pedro, certo? Então a figura de Pedro, irmãos, era uma figura extremamente proeminente e importante ali no primeiro século. E João então quer mostrar aqui a traição de Pedro como preparação para o que ele vai narrar no capítulo 21. No capítulo 21, ele vai mostrar que aquele mesmo Pedro que traiu a Jesus foi convocado por Jesus para ser um pastor das suas ovelhas, mostrando então que o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder restaurador, ele tem poder de perdoar aqueles que o traíram, aqueles que o negaram. Então isso daqui teria uma relevância enorme para aqueles judeus que já haviam negado a Jesus durante todo aquele tempo, ok? Partindo então aqui para o capítulo 19, o capítulo 19 é o que narra a crucificação. A partir do versículo 1 até o versículo 16, você tem aqui a narrativa de um outro encontro de Jesus com Pilatos. Jesus perante Pilatos mais uma vez. Então o texto diz que Pilatos mandou soltar a Jesus, e aí tem a narrativa em que os soldados colocam uma coroa de espinho, colocam uma veste e começavam então a blasfemar contra ele, certo? E então eles levaram Jesus até Pilatos, e Pilatos então colocou o povo para escolher o que fazer com Jesus. E o povo então, o texto diz aqui, versículo 6, ao verem-no os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram. Então isso é importante de se perceber, irmãos. O apóstolo João aqui ele especifica que foram os sacerdotes e os guardas. E os fariseus? Os fariseus estavam cuidando de todo o processo. Então os fariseus convenceram ali aqueles que estavam na sua zona de influência a escolher que Jesus fosse crucificado. E então o apóstolo João faz questão de dizer: tomai vós outros e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum, certo? E então, o versículo 7 mostra a causa da acusação, é que Jesus a si mesmo se fez filho de Deus. E aí o texto nos mostra que Pilatos ficou atemorizado. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que esse é o tipo de afirmação que não é qualquer pessoa que faz, ok? Eu sou filho de Deus. Como dizia C.S. Lewis, ou Jesus era louco ou mentiroso, ou ele era de fato Deus. Só que Pilatos sabia que Jesus nem era louco e nem era mentiroso. Então Pilatos ficou extremamente alertado, extremamente atemorizado com o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 12 nos diz, versículo 11, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, o que é que Jesus diz? Que Pilatos estava fazendo aquilo que lhe convinha, estava cumprindo sua autoridade. Maior pecado tinham mesmo os judeus. E então, certo, versículo 12, o texto diz que Pilatos procurava soltá-lo. Então, note aqui a ênfase, irmãos. E então, versículo 16 diz que Pilatos o entregou para ser crucificado, e começa então a narrativa da crucificação, do versículo 16 até o versículo 23.
24, o Senhor Jesus Cristo é levado para a crucificação. E então, dos versículos 25 até o 30, você tem ali os últimos atos de Jesus e a sua morte. Versículos 31, irmãos, corrijo aí, versículos 31 até o 42, então, você tem o sepultamento de Jesus, ok? Então vamos agora para ver aqui o significado de João 19. Em primeiro lugar, você tem a continuação do tema do reinado do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, aqui a narrativa da crucificação. Então, você tem aqui, versículo 17, tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, note aqui, irmãos, que tem aqui, o que o apóstolo João está querendo fazer é mostrar, e os outros evangelistas também, que até mesmo na cruz, a cruz foi um grande contraste, porque o rei estava sendo crucificado. Então você tem uma forma aqui de deixar claro este grande contraste e paradoxo na cruz do Calvário, onde o que você nota é um rei sendo crucificado. E os judeus não querendo reconhecer que Jesus era o rei dos judeus, certo? Então, você tem ainda a temática do reinado de Jesus. E quando você chega aqui no sepultamento do Senhor Jesus Cristo, na verdade você já tem aqui, quando o soldado abre o lado do Senhor Jesus, você nota o apóstolo João já dando uma interpretação teológica da crucificação de Cristo, cumprindo o Antigo Testamento. E o sepultamento de Jesus, ele não foi o sepultamento de um criminoso, certo? Então o que é que você percebe? Que João está querendo deixar claro para os seus leitores que a morte de Jesus não foi a morte de um criminoso, que Jesus foi morto pelos judeus, mas que as autoridades romanas, no caso Pilatos, ele reconhecia que Jesus não era um criminoso, e José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus, deu a Jesus um sepultamento que não era um sepultamento típico de um criminoso numa vala comum. O texto diz, certo, que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos levaram 100 libras de um composto de mirra e aloés, envolveram Jesus com um lençol e com aromas e colocaram ele no sepulcro. Então Jesus, ele não foi crucificado como um criminoso, ele foi crucificado como rei. Então o que João quer mostrar aqui, irmãos? Que Jesus, ele é um sacrifício morrendo na cruz, especialmente no momento histórico da Páscoa, certo? Então ele faz questão de deixar isso claro, que é o momento histórico da Páscoa. Então ele deixa isso muito claro no versículo 28, certo? Dizendo que a ocasião ali era a ocasião da Páscoa. Então eles estavam naquela comemoração da Páscoa, certo? Então o Senhor Jesus Cristo, ele é oferecido aqui como um sacrifício. É uma compreensão teológica de que a cruz ela possui um caráter redentivo e não meramente histórico. Isso é importante, irmãos. O apóstolo João, ele dá interpretação teológica para aquele evento histórico. Por exemplo, no versículo 24, diz lá: para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes,
e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram o soldado, certo? Depois, no versículo 36, isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E versículo 37, outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Então, João está dando aqui uma interpretação teológica para aquele evento, dizendo que aquele evento histórico, ele não é meramente um evento da história. Ele é um evento histórico que cumpre profecia. Ele é um evento histórico que transmite uma informação teológica. Ali estava sendo oferecido um sacrifício pela humanidade. Então é essa a ideia do apóstolo João com a sua narrativa da crucificação, ok? Então é isso, vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula, então, a gente recapitula e prossegue, então, para os 2 últimos capítulos do Evangelho de João, os capítulos 20 e 21, ok? Então, até a próxima aula, fiquem com Deus, Deus vos abençoe.